Essas são as ideias das tendências. Agora, por exemplo, né, existe uma fórmula, olha só que interessante, existe uma fórmula que fala sobre as áreas dos polígonos escritos numa circunferência, né? Basicamente dos polígonos regulares. Uma fórmula lá que tem a ver com a quantidade de lados. Quando você tende a quantidade de lados a infinito nessa fórmula, a resposta se aproxima da área de uma circunferência. Então é muito curioso isso, não é? Tipo, como polígonos, a gente não repara isso naturalmente, mas quando a gente faz a quantidade de lados dos polígonos tenderem a infinito, tu chega numa circunferência. Coisas que você só percebe se dominar a técnica de limites. Olha só, o limite tem muita matemática que no primeiro momento é complicado, mas a gente vai ignorar tudo isso, tá? Vamos observar este gráfico. Gráfico de uma equação de segundo grau tranquila que você já está muito acostumada, né? Uhum. Então, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: se você estiver querendo saber o que está ali na pergunta, qual é o comportamento da função quando o x se aproxima de 2, você vai ter que avaliar, tens que avaliar, tanto pela esquerda quanto pela direita. Se a gente for avaliando o x se aproximando de 2 pela esquerda, a gente nota uma aproximação do 3. E quando o x se aproxima pela direita também. 4, 3, 2. Quando chega no 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, tende ao mesmo valor, certo? Sim. Muito bem. Tende ao 3 na prática. Ó, perceba isso acontecendo na prática aqui. Ó. Quanto mais perto eu estou jogando meus valores de 2, ó, mais perto do 3 está sendo a resposta. Aqui também, quanto mais próximo de 2, mais perto do 3 a resposta. Certo? Uhum. Muito bem. Perceba que o problema nem coloca ali, porque de fato não importa qual é o valor exatamente no 2. Quando a gente está avaliando o limite, a gente não quer saber do valor exatamente no ponto. A gente quer saber só da tendência, tá bom? Uhum. Então, acho que você sacou a ideia, né? Sim. Muy bien, muy bien. Ó, eu tava vendo aqui, abri tua pastinha. Depois da aula de hoje só vai ter mais uma aula, tá? Ok. Então tá bom. Então tá, mas daí tu pode estar pensando o seguinte, professor, você está me enrolando. Porque se eu simplesmente colocar 2 aqui, olha só quanto é que vai dar. 3, que é o valor que eu tô vendo que está se aproximando, né? Exato. Parece uma coisa extremamente banal, então. De fato, algumas vezes é. Mas nem sempre, tá bom? Uhum. Tu já vai ver o porquê. Ele quer saber o que acontece quando essa função tende a zero. Quando o x dessa função tende a zero, tá vendo? Uhum. Agora eu quero que você faça o mesmo que eu fiz. Vá nessa funçãozinha e coloque x igual a zero e me diga quanto é que dá. X igual a zero Se tu colocares x igual a zero aqui nessa função, qual vai ser a resposta? vai ser zero sobre raiz de zero mais um menos um. E Ou isso dá seja, vai dar quanto? zero. Isso dá quanto? Dá zero? Zero sobre zero, então, né? Sim. E aí, quanto que é zero sobre zero? É zero. Não, não Não? é. Não é. Quer ver como não é? Porque, bem, se tu tem zero euros e vai dividir para uma quantidade de pessoas, tudo bem, vai dar zero. Mas agora imagina que tu tens um euro e vai dividir para 0 pessoas. Ah, professor, não dá para dividir por zero. Beleza. Mas então imagina que dá para dividir por 0,00001. Coloca isso na calculadora e vê quanto é que dá. Zero dividido por 0,0001, que é quase zero, né? Tem que concordar comigo que isso aqui é quase zero. Dá zero. Um dividido por isso aqui não dá zero. Um. Era, eu pus zero. Eu quero que Dividido tu por penses zero um. deve ser. Pode colocar um monte de zero aí, não precisa ser exatamente a quantidade que eu pus. Vai depender do número que eu ponho em baixo. No caso, se eu puser 1 a dividir por 0,001 dá 1000.
Bem, eu quero que tu repares que quanto mais próximo de zero, o número na parte de baixo, mais alto fica a resposta. Isso que eu quero que tu repares. Ok? Eu mostro aqui para você, ó. 1 a dividir por 0, número bem próximo de zero isso aqui. Uhum. Dá 1 milhão. 1 bilhão, na verdade. Ou seja, quando você divide por um número muito pequeno, a resposta fica gigante. Certo? Sim. Então, a gente tem duas respostas. Isso aqui nos dá duas respostas. Porque quando a gente tem qualquer zero dividido por qualquer coisa dá zero, e qualquer coisa dividido por zero dá infinito. Ok? Ok. Porque foi o que você reparou agora há pouco, né? 1 dividido por um número próximo de zero dá um número muito grande. Se isso aqui fosse ainda mais próximo de zero, ainda mais grande, né? Uhum. Isso. Portanto, isso é uma indeterminação. Porque ao olhar para isso, a gente pode pensar em duas respostas, vamos dizer assim, o zero e o infinito. Portanto, não dá para resolver essa conta do jeito que eu fiz aquela hora, simplesmente jogando o valor na função. Porque aqui tu tens uma indeterminação, beleza? Uhum. Então, é aqui que o limite começa a ficar meio complexo, em funções que são difíceis de trabalhar, tipo essa. Tá bom? Uma forma que ele usou aqui para mostrar qual vai ser a resposta é jogando valores próximos, mas não exatamente iguais a zero. Que nem a gente fez lá em cima, né? Perceba, quanto mais próximo de zero pela esquerda, ou seja, por valores negativos, mais próximo de 2. E quanto mais próximo de zero pela direita, com valores positivos, mais próximo de 2 também. Está cada vez mais próximo de 2. Então, por incrível que pareça, na matemática, às vezes, respostas escondem a resposta verdadeira. Quando aparece zero dividido por zero, ou infinito dividido por infinito, ou zero vezes infinito, ou infinito menos infinito, você tem algo que está te escondendo a resposta verdadeira, que no caso aqui é 2. Ok? Ok. E você vai ter que resolver um cálculo específico para lidar com isso. Ele mostrou aqui numericamente, mas ele mostra como que se resolveria algebricamente, com contas. Basicamente, ele resolveu aqui multiplicando conjugado. A gente já vai falar sobre isso, é uma das técnicas. Mas a hora que ele multiplicou o conjugado, essa função se transformou nessa. E aqui já não apresenta a indeterminação quando tu jogas o x igual a zero, certo? Sim. Se tu jogares zero ali, não vai dar 2? Exato. Vai ficar 1 mais 1, 2. Pronto. Pronto. Então é isso, tá? Às vezes tu tens que manipular. Muy bien, muy bien. Entendeu mais ou menos a ideia? Sim. Tá bom. Eu vou te passar um monte de coisa que eu acho importante, mas que eles não cobram tanto no exame. Vou passar de uma forma meio rápida, para que a gente foque no que eles cobram no exame, e eu vejo cobrar em provas e coisas assim, tá bom? Uhum. Então tá. Pro limite existir, às vezes o limite de uma função não existe. Para ele existir, tem que passar por uma regra. Pela esquerda e pela direita, tu tens que ter a mesma resposta, tá bom? Por exemplo, nesses gráficos aqui, tu não terias a mesma resposta, tá? Tu não terias a mesma resposta. A mesma resposta é como assim? Assim, digamos que aqui seja o número 2, digamos que seja o número 2 e aqui seja o número 3. Y igual a 2, y igual a 3, certo? Sim. Quando o x se aproxima de A, pelo lado esquerdo eu estou me aproximando do 2, tá vendo? Sim. E pelo lado direito eu estou me aproximando do 3. Então vamos dizer assim, o limite pela esquerda e pela direita dão valores diferentes. Pela Sim. esquerda deu 2, pela direita deu 3. Então, quando tu tens limites que pela esquerda dá um valor e pela direita outro, o limite não existe. Tá bom? Mesma coisa acontecendo no outro aqui. Olha isso acontecendo nessa funçãozinha um pouco mais realística. Módulo de x sobre x. Pela esquerda dá menos 1 e pela direita dá 1. Independente dos valores, tá vendo? Uhum.
Acredito que saibas trabalhar com absoluto, né? Absoluto. É o módulo de X. Não sei como é que vocês chamam aqui. Vocês chamam de valor absoluto. Não sei. Tu nunca viu isso na tua vida? Módulo de X. Ah, sim, é o módulo em si, ok. O Não, valor tu não. absoluto não estava a perceber o nome. Tem gente que chama de absoluto aqui. Por isso que eu falei. Mas de toda forma, o que acontece é que quando tu estiveres trabalhando com valores de X menores que zero, a resposta dá menos 1. Quando for maior que zero, é 1. Ok? Uhum. Então, pela esquerda e pela direita, eu estou tendo. Pela esquerda e pela direita de quem, professor? Do zero. Ok? Se tu pegares valores de zero, valores muito próximos de zero pela esquerda, ou seja, negativos, a resposta vai dar menos 1. Se tu pegares valores positivos, vai dar 1. Dessa função aqui. Está dando valores diferentes. Então, o limite não existe. Ok? Sim. Isso claramente aparece no gráfico. Nem sempre tu vai ter o gráfico para avaliar. Então tem que ficar atenta à álgebra do problema. Aqui, ó, um outro exemplo de uma função em ramos, que vocês chamam aqui, e ele quer saber, né, se existe um limite. O gráfico já nos mostra claramente que não, porque tem um buraco. Lá no Brasil, o pessoal chama essa regra de regra do lápis. Se tu tens que tirar o lápis do papel para desenhar a tua função, por causa de um buraco, né, significa que a função não tem limite. Ok? Ok. Agora, como é que tu perceberia isso sem o gráfico? Como é que tu perceberia isso apenas desenhando a tua função, né? Ou melhor, resolvendo contas com a tua função, né? Tu tens que fazer o limite. Então, tu vai fazer o limite dessa função e dessa. Essa aqui, quando x tender a 2 pela esquerda, ou seja, por valores negativos, e essa aqui, quando x tender a 2 pela direita, valores positivos. Olha só acontecendo aqui, né? Uhum. Como é que eu faço esse limite? Tu deve estar pensando. É simplesmente pegares o valor e jogar na função, tá bom? Pegou o 2 e jogou ali. Ok. E a mesma coisa para outra. E tu percebe que o limite deu respostas diferentes. Né? Sim. Pronto, então significa que se as respostas são diferentes, essa conta não tem limite. O limite não existe. Ok, então só tem limite se for igual? Só se for igual pela esquerda e pela direita. Ok. Ok? Agora olha só esse caso muito interessante. Nesse caso, tu tens a função x quando x é maior que zero e menos x quando x é menor que zero. Para valores negativos vale menos x. Para valores positivos vale x. Ok? Uhum. Muy bien, muy bien. E agora, quero que você perceba que tanto pela esquerda quanto pela direita a resposta dá zero, né? Exato. Exato. Então tá bom. Sendo assim, o que nós vamos ter aqui? Que o limite existe. Mas esse ponto aqui não está te incomodando? Era isso que eu estava a pensar, porque tem se x for igual a zero. Esse também faz parte da função? Aí que tá. Sim, ele faz parte da função. Mas, como eu falei para você rapidamente, na prática, quando a gente está falando de limites, na realidade, quando a gente está falando de limites, o valor da função definida no ponto não importa, só importa as tendências. Então, o fato da função ser x igual a 1, desculpa, quando fizer igual a zero, a função ser igual a 1, não importa nem um pouco para o limite, porque só o que importa para o limite é a tendência. Pela esquerda e pela direita, está tendendo ao mesmo valor, beleza? Uhum. Muy bien, muy bien. Muito bem. Tá bom. Então eu quero que você, agora que você entendeu a lógica, que é basicamente fazer essa continha, jogando os valores lá, certo? Eu quero que Substituir o você número. tente. Oi? É substituir o número. Basicamente.
Eu quero que tu me digas se nessa aqui tens limite, mas eu quero que você me mostre o passo a passo das contas, ok? Ah, Não tem ok. problema se errar, não se preocupe. O problema é errar na prova. Melhor sentir a pressão agora do que na prova, né? Ok. Então, primeiro eu tenho que substituir o -2, não é? Uhum, Pelo x, é isso? uhum, Então eu faço, tem 6x mais 7, então no caso fica 6 vezes -2, certo? certo. Mais 7. Exatamente isso. Mas tu podes fazer sem me perguntar os detalhes, tá? Eu quero que tu perceba sozinho algumas coisas, tá bom? É que eu ainda estou um bocado perdida nas contas. Não se preocupe, faça do teu jeito. Mas o que tu tens que fazer é jogar os valores, e tu sabe, né? Uhum, Pegar o -2, jogar na função de cima e na função de baixo, né? sim, Isso tu sabe fazer. Então tu tem que perceber qual é o valor que vai dar, né? exato. Uhum. Vamos. Então Deu o deu quê? -5 e 6. Ah, então deu valores diferentes, certo? Uhum, então quer dizer que, hã, não é limitada. Exato, exato. Ela não tem limite. Muito bem. Gostei de ver. Não tem segredo, viu? Uhum. Ah, muito bem. Vamos continuando então, né? Nossa, olha só que travada que deu. Uhum. Bem, é isso. Então, por exemplo, essa aqui, só de olhar para o gráfico, a gente percebe que tem limite quando x tende a 3. Na verdade, quando x tende a qualquer valor. O 3, vamos dizer assim, é o valor problemático aqui, né? Ele tem essa coisa de pela esquerda tem um comportamento, pela direita outro. Mas, independente dos comportamentos, ele tende ao mesmo valor, certo? Sim. Zero, no caso. Então, no problem. E essa aqui, vamos testar? A gente está avaliando 2, certo? Se eu jogar 2 aqui, vai ficar 4 menos 3, o que dá 1. E se eu jogar aqui, vai ficar 1 dividido por 2 menos 2. Quanto que é 2 menos 2? Não é zero? Uhum. Isso não tende a infinito? A gente já Exato. conversou que quando divide por zero tende a infinito, né? Sim. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma amiga que ela fazia matemática e ela chegou para mim e falou: eu não tenho como explicar para um aluno o que significa dividir por um número pequeno, dividir por uma fração. Eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo, uns 10 anos, para falar a verdade. E daí, recentemente, eu fiquei pensando o que significaria isso. Cheguei a uma conclusão. Imagina que você tem uma Coca-Cola. Ela tem 2 litros, né? 2 litros de Coca-Cola dentro. Agora imagina que você quer dividir em copos que não tem 2 litros, que tem menos de 2 litros. Tem, na verdade, menos de 1 litro. Os copinhos não têm 250 ml, de modo geral. Sim. 250 ml não é um quarto de litro, né? 0,250 litro. Uhum. Então, é por isso que quando tu divides a Coca-Cola de 2 litros em copinhos, dá mais que 2 a resposta. Dá 4. Ou melhor, dá quantos copinhos? Dá 8 copinhos. Dá 8 copinhos, certo? Uhum. Ou seja, a divisão por um número que supostamente é pequeno, o 0,250, deu de fato um número maior. É isso que aconteceu. Tu dividiu as 2 litros de Coca-Cola pelo que tem de litros num copo e deu uma resposta que é maior, tá vendo? Então é isso que acontece. Agora, imagina que tu está dividindo os 2 litros de Coca-Cola em gotinhas. Aí tu pega lá o goticulizador lá, que tem isso, isso de litros em cada gotinha. Não vai dar um monte de gotinhas? Sim. Então é isso que significa dividir por um número pequeno, tá bom? Agora Ok. imagina tu dividir por zero. Vai dar infinito. Entendeu a ideia? Sim. Então tá bom. É só para ficar bem claro a ideia de divisão por zero, por números pequenos. É isso aí.
Então aqui não tem limite. Muito bem. Tá bom. Daí ele vai começar a falar agora de uma coisa, todo o livro fala, mas eu vou ignorar sucintamente, para focar no que realmente importa, tá bom? Ok. Se tu souber resolver o que eu vou passar agora, é o que realmente importa. Cálculo de limites, então. De modo geral, no exame, numa prova de cálculo, tu não vai estar se preocupando com limite pela definição ou com a interpretação matemática do limite, tá? Tu vai estar na realidade querendo fazer isso aqui, cálculo de limite, resolver conta. É isso. Então, como é que a gente faz? Primeiro, quando é que a gente vai se preocupar com essas resoluções? Quando tu tiveres um desses 7 casos, ok? Todos esses casos são casos matematicamente não fazem sentido. Não faz sentido dizer zero dividido por zero, não faz sentido dizer infinito dividido por infinito. E o zero dividido por zero, por sinal, eu já te expliquei o porquê, né? Sim. Porque qualquer número, zero dividido por qualquer coisa é zero, e qualquer coisa dividido por zero é infinito. Muito bem. E a mesma coisa para o infinito. Né? Infinito dividido por qualquer coisa é infinito. Só que qualquer coisa dividido por infinito, imagina, tu tem €1 e vai dividir para o mundo inteiro, para todos os 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, sei lá. Vai ficar 0,000 euro para cada pessoa? Uhum. Então, se tu dividires vai dar zero. Essa é a tendência. Então, por isso que isso aqui também não faz sentido. E assim vai, para os outros casos. Então, só vai se preocupar em fazer contas, álgebras complicadas, quando tiveres um desses casos. Por exemplo, aqui tu não tem um desses casos. Aqui é mais fácil que isso, ok? Opa, aqui. Aqui, para tu saber qual é o limite, ou seja, qual é a tendência dessa função quando o x se aproxima de 8, a única coisa que tu precisas fazer é jogar o 8 na função, que é o que ele faz aqui no final, tá vendo? Uhum. Mas ele só faz isso depois de aplicar algumas propriedades. Vamos falar das propriedades. Propriedade é um negócio chato, por isso que eu prefiro explicar onde que tu vai usar para depois explicar elas. Tu vai usar naquela situação ali. Primeira propriedade, limite da soma é igual à soma dos limites. Ou seja, se tu tiver limite se somando, você pode fazer o limite de cada um separadamente. Uma constante que multiplica uma função, a constante pode sair para fora do limite, tu resolve o limite. Quando tu tens funções aqui se multiplicando dentro de um limite, tu podes fazer o limite de cada uma delas separadamente também, numa multiplicação, tá vendo? Ou seja, tu resolve os limites separadamente, depois multiplica, tá bom? Sim. Mesma coisa com a divisão. Pode fazer o limite de cada uma separadamente, depois divide. Se tu tiveres o limite de uma coisa que está elevado, tu podes fazer o limite e depois elevar. Ou seja, tu resolve sem a potência, que às vezes facilita bastante a conta. E o mesmo para a raiz. Tá bom? Ok. Então são uma série de situações onde vão aparecer, mas tu se preocupas com isso só quando aparecer, tá bom? Tens que lembrar que os limites existem. Todos os outros aqui são casos meio complexos que tu não precisa se preocupar no momento. Então, a primeira coisa, Inês, que tu tem que fazer para verificar se tu vai precisar mesmo aplicar limites ou não, primeira coisa, se tu vai precisar fazer as propriedades, se tu vai precisar fazer álgebras, o que tu tens que fazer para verificar isso primeiro é simplesmente pegar o seu valor e jogar na função, tá bom? Então vamos ver o passo a passo que o colega fez aqui. Tínhamos um monte de coisas para aplicar o limite. Então, já que era o limite de somas, ele fez a soma dos limites, tá vendo? Sim. Ele fez o limite de cada um dos casos. Como nesse primeiro caso tinha uma constante na frente, ele passou a constante para fora do limite e aplicou só no x ao quadrado. Aqui, como tinha uma raiz, ele jogou para dentro da raiz. Aqui, como tinha multiplicação, ele fez o limite de cada uma dos termos.
que são as propriedades que eu acabei de te explicar, certo? Uhum. E agora ele simplesmente joga o valor e chega na resposta. Não tem muito segredo aqui nesse primeiro momento. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, acho que estou a entender. Assim devagarinho, mas estou. Uhum. Não te preocupes, é assim mesmo. Até hoje, particularmente, tem alguns limites que eu não consigo resolver. Então, o limite é uma matéria meio malvada às vezes. Mas eu vou te explicar os casos mais comuns, tá bom? Sim. Muito bem. Vamos observar esse caso aqui. Olha só esse caso muito interessante. Muito interessante. Eu não quero que você olhe ainda a resposta, que vai perder um pouco a graça. Tá vendo aqui? X ao quadrado mais x menos 6 sobre x mais 3, com x tendendo a menos 3. O que é a primeira coisa que nós temos que fazer quando aparece um limite? Já Eh, falei. Substituir o menos 3, não é? Isso, muito esperta. Que bom. Então substitui aí para mim e me vê o que acontece. Dá zero sobre zero. Ah, exato, Exato. diz à frente, dou igual. Indeterminação, certo? Sim. Muito bem, muito bem. Então, o que que a gente tem que fazer aqui para resolver essa indeterminação? Bem, nós temos que saber uma coisa. Normalmente, quando aparece uma indeterminação, ela pode desaparecer se você simplificar uma parte da função, com alguma álgebra. Cortar coisas, tá bom? A gente quer que a gente quer reorganizar a nossa função de alguma forma para que nós possamos cortar coisas, beleza? Uhum. Do jeito que a função está no momento, não dá para cortar nada. Mas, se você lidar com a parte de cima da função, é possível cortar. Vamos perceber o que aconteceu aqui, não é? Você jogou menos 13 e deu zero em cima e embaixo. Quando você joga um número na função e ela dá zero, significa que você jogou na função uma raiz, não é mesmo? Uhum. Raiz são os valores que zeram a função, né? Às vezes a gente chama de zeros da função. É melhor chamar de raiz. Então, significa que menos 3 é uma raiz do polinômio aqui de baixo, mas também é do polinômio aqui de cima, certo? Sim. E a gente já aprendeu também que quando nós temos polinômios de graus altos, assim como esse, que é um polinômio de segundo grau, certo? É possível fatorar o polinômio em pedaços multiplicados. E esses pedaços acompanham as raízes do polinômio, certo? Uhum. Por exemplo, né, eu não quero dizer qual é naquele caso, mas aqui a gente pode fatorar isso como x menos 3, x menos 2, porque as raízes são 3 e 2, certo? Sim. Se tu tem dúvidas que as raízes são 3 e 2, tu pode pensar na técnica de soma e produto. Quais dois números que multiplicados dão o c, que é o 6, e os mesmos dois números somados dão o menos b, que é 5. 2 e 3, né? Sim. Então as raízes são x2 e x3. E como tu estás a perceber aqui, a gente sempre tem que colocar x menos a raiz, x menos outra raiz, certo? Uhum. Pronto. Bem, raízes são caras que a gente joga na função e ela zera, né? O que vai acontecer se eu jogar o 2 aqui, por exemplo? Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos 10, que é 6, ou melhor, menos 6. Menos 6 mais 6, zero, não é mesmo? Uhum. O que eu quero dizer com isso? Quando eu jogo uma raiz, zero. Portanto, eu já sei uma das raízes desse cara.
Menos 3. Exato. Percebeu? Depois Sim. de todo esse papo, né? Pra só te dizer que aquilo é uma raiz também. Então, com certeza, vai dar para escrever a parte ali de cima como x, menos com menos mais 3, que multiplica alguma coisa. Agora que tu sabes que uma das raízes é menos 3, é só tu pensar, o que que menos 3 dá menos 6? Menos 3 vezes quantos dá menos 6? Para utilizar essa regra aqui. O 2, né? Uhum. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, tu podes fatorar dessa forma, ok? Ok. Percebeu bem aqui? Sim. Agora, por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho x mais 3 em cima e embaixo, eu posso cortar. Percebeu? Ah, sim. E depois fica só o x menos 2. Exato. Que quando tu jogas o menos 3, fica menos 5, ok? Ah, ok. Então tá bom. Essa foi a conta que eu fiz. Agora eu vou querer que tu resolva um limite para mim, beleza? Então o limite Ok. que eu quero que tu resolvas é esse aqui, olha só. X ao quadrado menos 14x. Opa, fiz errado. Menos 9x mais 14. A dividir por x menos 7, ok? Quando tu resolveres pelas mesmas ideias que eu coloquei ali em cima, tu me fala. Ok, tenho só de pôr o PC a carregar, que eu esqueci de pôr. Sem problemas. Ok, então, é resolver limites para 7. Isso. Então, o primeiro passo, tu já sabes o que tu tens que fazer, né? Sim, substituir o 7. Exato. Então vai dar 0/0, exato. Uhum. Mas agora temos que descobrir as raízes, certo? É uma forma de resolver, né? Para que você possa cortar parte da equação e assim desaparecer com indeterminação. Ok. Esse vai ser sempre a ideia nas resoluções de limite, tá? Cortar uma parte do problema. Uhum. Vou fazer a raiz de cima, fazer. Ok. Vou buscar o calculadora.
Então, o x ao quadrado menos 9x mais 14 tem o 2 e o 7. Exato. Pronto, então fica, abre parênteses, x menos 2, não é? Uhum. E x menos 7. Perfeito. E em baixo, fica x. X menos Já 7. está x menos 7, exato. E depois corto Uhum. aqui e fica x menos 2. Pronto. Agora tu tens que jogar o limite e descobrir a resposta. Tenho que pôr o 7. Exato. Faço 7 menos 2. Ok. É E dá 5. 5, né? Isso, pronto. Muito bem. Vamos Então, o continuando. limite é 5. Só Isso. isso. O limite da função quando x tende a 7 é 5. Muito bem. Ok. Então, apesar. Olha só que interessante. Apesar de ter uma divisão que dá 0, né? Quando eu olho para a função, eu vejo, poxa, mas vai dar 0 se eu jogar 7 ali. A função ela tem uma tendência, Uhum. que é essa resposta que você achou, 5. Ok? Sim. Muito bem. Agora, olha só este problema aqui. Então, é um problema que segue a mesma ideia. A gente tem que cortar alguma coisa, porque se jogar o 0, vai dar divisão por 0. 0 dividido por 0, certo? Exato. Veja, eu falei agora divisão por 0, mas se desse divisão por 0, eu quero dizer, se desse 1 dividido por 0, por exemplo, não tem problema. Infinito é uma resposta válida quando a gente está falando de limite, tá bom? O que não Uhum. pode dar é 0 dividido por 0, ou infinito dividido por infinito, etc. Beleza? Então, no caso aqui, quando eu jogo o 0, acontece este probleminha. Dá 0 dividido por 0. Só que diferente do problema anterior, eu não tenho como fatorar, porque são raízes, Pois. ok? Então eu vou ter que partir de uma outra ideia. A ideia do binômio da diferença, que é um dos produtos notáveis conhecidos. A gente estuda lá pelo 8º ano, 9º ano, ok? Quando eu multiplicar isso aqui pela mesma coisa que está aqui em cima, porém com o sinal aqui trocado, eu vou ter um padrão muito conhecido, que é o seguinte padrão: A menos B e multiplicar mais B, ok? Uhum. Isso aqui a gente sabe que, bem, se tu quiseres fazer a distributiva, tudo bem, não tem problema. Mas de modo geral a gente decora que a resposta disso é A ao quadrado menos B ao quadrado. E por que é interessante que isso ocorra nesse caso? Porque se eu puder elevar a raiz ao quadrado, as coisas saem de dentro da raiz, certo? Sim. Essa é a ideia. Então, é o que ele faz, e quando ele faz isso, já chega nisso. Porém, né, eu vou mostrar o passo a passo para você. Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. E eu vou copiar isso aqui também. Porque eu vou multiplicar em cima e embaixo. Se eu multiplico em cima e embaixo, não muda nada, certo? Acho que não, não. Não. Né? Imagina a tua idade. Multiplica ela por 2, depois divide por 2. Não mudou, né? Continua a tua idade, certo? Sim. Mesma coisa aqui. Eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo objeto matemático. Não vai mudar nada. Uhum. Só que eu não vou multiplicar exatamente pelo mesmo. Eu vou trocar o sinal. Para que agora eu possa reparar que isso aqui é um A menos B vezes A mais B. O que vai nos deixar igual àquele produto notável que eu acabei de te mostrar, certo? Sim. Entendeu a ideia? Uhum. Então, só deixa eu escrever aqui para tu perceber depois quando fores estudar sozinho. Isso aqui a gente sabe de cor que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom? Então, no Sim. nosso caso, a gente pode até dizer, ó, o A é o x mais 2 e o B é o
raiz de 2, certo? Sim. Então, o que vai acontecer? Como vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado? No nosso caso, então, vai ficar isso aqui ao quadrado, que é x mais 2, menos isso aqui ao quadrado, que é 2, certo? Sim. Muito bem. Então vamos reescrever esta coisa. Eu vou escrever aqui, mas depois eu vou passar lá para baixo, para ficar bem bonitinho. Vai ficar x mais 2 menos 2, que foi a conta que eu acabei de fazer. Mas aqui embaixo vai ficar x que multiplica esse cara aqui. Não tem o que fazer. Não tem como cortar nada. Eu tô multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo, certo? Uhum. Então vamos com paciência que você já vai perceber a resposta. Tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom. Bem, isso aqui, vamos dizer assim, esses caras se cancelam, né? Exato. Fica x sobre isso tudo. Se tu jogares o limite, ainda vai ter indeterminação, tá bom? Depois de todas essas contas, ainda tem indeterminação. Ah, ok. Mas aí o x não corta com o x de baixo? Isso que eu queria escutar. Exatamente, ele corta. E agora, com essa cortada, as coisas se resolvem, tá bom? Ainda estamos falando do limite. Se tu jogares zero, ainda vai ficar 0/0, mas se tu cortares, aqui vai ficar 1 e aqui também, né? Sim. E aí já fica 1 sobre raiz de 0 mais 2. Ou seja, fica mais raiz de 2. Ou seja, fica 2 raiz de 2. 1 sobre 2 raiz de 2. Como o limite tende a zero, né? Sim. Exatamente. Daí é isso. Vai ficar simplesmente 1 sobre raiz de 1 sobre 2 raiz de 2. Esse é o nosso limite. Ok. Beleza? Percebeu a Uhum. ideia? Sim. Gostou da ideia? Sim. Então tá bom. Então, para o seu treino, eu vou querer que tu refaça essa conta. A mesma Ok. conta. Sim. Deixa eu salvar aqui. Eu vou te mandar ela para que tu use como referência, se quiseres. Mas eu acho que tu consegues fazer sozinho, tá bom? Então, sem olhar nada, tu já pegou a ideia. Tem a ver com multiplicar pelo conjugado. Troca de sinal, ok? Ok. Então, tente aí. Eu quero que você desenvolva e me mande uma foto, tá bom? Uhum. Então, tá bom. Tem então.
Ok, já consegui. Nossa, isso foi bem impressive. Rápida. Me manda a fotinho aí. Ok, Puderes me mandar a foto? já estou a mandar. Já está? Então tá bom. Ok, já mandei. Acho que é Ok. sim, não tenho certeza. Deu mesmo. Deu mesmo, então provavelmente é o mesmo, certo? Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Só um segundo, que o PC está meio devagar. Pronto. Então, tu. Bem, tá. Acredito no que você fez aqui. Tu tinhas que mostrar com mais veemência que tu multiplicaste o conjugado em cima e embaixo, tá? Conjugado é o nome que a gente dá para a mesma coisa que está na parte de cima, mas com o sinal trocado, ok? Uhum. Tu não mostrou isso, Ah, mas, né, ok. a gente É que eu fui sabe. direto. Aham. Sim, sim. Para mim tudo bem. A questão é na prova, tá? Numa Pois situação é, como melhor essa, indicar tudo. tu tens que mostrar o passo a passo ou explicar, né? Tu podes escrever, que nem tu fez aqui, substituir. Bom escrever. Pronto. Vamos completar falando de mais um problema. O problema deste caso aqui. Ah, meu Deus. Aqui. Bem, de novo uma situação com raízes, de novo uma situação que não é polinômio, certo? Sim. Mas diferente do caso anterior, não é uma raiz quadrada. Então, tu não podes fazer este binômio da diferença que nós estávamos a fazer, certo? Sim. Se tu multiplicares em cima e embaixo pelo conjugado, primeiro, vai multiplicar o conjugado de quem? O conjugado do numerador ou do denominador, né? Então, e mesmo se tu multiplicares o do numerador, não vai resolver. Vai continuar tendo divisão com zero. Portanto, a solução aqui não passa por multiplicar o conjugado. A solução aqui é outra. É fazer uma substituição de variáveis, tá bom? De quê? Variáveis. Tu tens a variável aqui, o x, ok? Sim. E tu queres que seja uma variável que fique mais fácil de trabalhares o problema. Uhum. Enquanto essa variável estiver dentro da raiz, tu não vai conseguir lidar bem. Não vai conseguir. Então a ideia é que de alguma forma tu troques a variável por algo que não fique dentro de uma raiz. E a ideia, como o problema mostra aqui, é dizer agora que x é igual a t elevado a sexta. Daí tu pode pensar assim, nossa, mas por que elevado a sexta, né? Poderia Muito ser, elevado a 6. parece que é muito aleatório a escolha de ter sido elevado a sexta, né? Uhum. Mas não é aleatório. Por quê? Porque tu tens raiz cúbica e raiz quadrada. Então tu queres um valor de expoente que, quando colocado nessas raízes cúbica e quadrada, deixe de ser raiz e vire polinômio. E o 6 é maravilhoso para isso porque ele é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3. Olha só como mínimo múltiplo comum é útil aqui também, né? Ó, o que ele está a fazer é o seguinte. Raiz cúbica, tu concordas comigo que é elevado a 1/3, certo? Sim. Então, o que vai acontecer aqui? Potência de potência multiplica essas potências. 6 vezes 1/3 vai ficar ao quadrado. 6 vezes 1/2 vai ficar ao cubo. Percebeu? Hum, mais ou menos. Eu não percebi. Multiplicação de potência, não te lembras dessa regra? Sim. Justamente. Então, por Ah, isso que ficou t ao mas quadrado de cubo. por que aqui em cima está. Eu não percebi esta parte do T2 e do T3, como é que ficou um terço e um meio?
porque é a raiz cúbica. A raiz cúbica não é a mesma sei. coisa que 2? Sim. É isso. Não teve nada de cálculo aqui de limite, nada. Foi só uma mudança de forma de expor a raiz, tá bom? Uhum. Mas eu fiz a mudança de variável, né? Mais x agora é 6. Beleza? Então é isso. Eu tenho que ir finalizando por aqui, mas eu acho que tu pegou o básico do problema, tá? Uhum. Acho que sim, acho que deu para perceber bem. Poxa, deu pra perceber muito bem, tá doido? Uhum. Você até fez conta, poxa. Fez um monte de coisa. Tá muito bem. Eu vou te enviar essa apostila para que tu estudes quando tu quiseres, tá bom? Ok. Então tá bom. Então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.